criar conteúdo não é sobre editar, gravar. Na verdade, é um conjunto de coisas. Então, eu acho que o que a gente precisa entender é que, na verdade, criar conteúdo na realidade hoje é um aglomerado de muitas habilidades que a gente precisa ter e tá sempre treinando e desenvolvendo essas habilidades. Então, assim, eu não sou muito bom em roteiro. Eu preciso o tempo inteiro entender como que o meu conteúdo vai fazer sentido para as pessoas, começo, meio e fim. Aí são testes, né? E a lógica de roteiro, ela muda. É isso, de uma semana para outra surge uma trend nova. Eu não tô seguindo essa trend, mas eu sei que essa trend muda a percepção das pessoas sobre toda a lógica de consumir conteúdo. Então isso muda o meu jeito de roteirizar o meu conteúdo. Então, assim, é sobre um olhar atento e dinâmico para tudo que acontece no mundo, sabe? É sobre se esforçar pra caramba pra aprender as coisas. É um trabalho, é o CNPJ, né? Então, assim, pode ser que seja só hobby, mas se você realmente, a gente tá falando aqui, a gente tá dentro de um papo para creators, né? Para pessoas que querem realmente monetizar, né? Fazer dessa relação com a comunidade o seu trabalho, o seu ganha-pão, né? Então, nesse sentido, você precisa sim se profissionalizar. Seja lá qual a área que você fala, se aprofunde nos conhecimentos sobre isso. Eu vou falar sobre design de interiores, então, vamos estudar um pouco sobre isso. Olá, bem-vindo ao Entrou no Grupo, podcast da Rubla. Aqui a gente vai discutir várias histórias de criadores que vão ensinar a gente a como ganhar dinheiro na internet. Tudo que você nunca aprendeu e nunca viu em lugar nenhum, só aqui no podcast Entrou no Grupo da Rubla. Hoje eu tô aqui com um convidado super especial, Matt. Ele que tem mais de 10 anos de experiência com criação de conteúdo. Ele chegou quando nada existia, tudo era mato. Seja muito bem-vindo, Matt, ao nosso podcast. Ele é criador de conteúdo, designer, reformeiro assim, raiz, sabe fazer um DIY como ninguém. Ele já fez palestra, curso, comunidade. Essa pessoa que sabe fazer tudo aqui vai ensinar muito pra gente hoje. Tenho certeza que vocês vão aprender muito com ele. Ele é uma figuraça. Então seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bem, é isso. Vamos falar um pouco aqui, trocar algumas figurinhas sobre como é ficar nesse caminho, nessa jornada por tanto tempo, né? Enfim, em 10 anos muita coisa muda, todo o panorama muda, todo o cenário. Eu comecei lá com um blog. O que é blog hoje? Ninguém sabe mais o que é esse negócio. Então, como que a gente faz exatamente para se reconectar, né, no meio do caminho, quando a gente se perde? Porque eu acho que isso é parte natural da trajetória, quando você está tanto tempo fazendo uma mesma coisa. Então, como que você encontra o sentido de tudo de novo para continuar fazendo algo que faça sentido para você, para a sua comunidade? Enfim, é isso. Vamos lá. Boa, maravilha. Matt, eu gostaria de contar a sua história assim, um pouco de trás para frente. Entender, a gente contar um pouco pro público o que você faz hoje, como que é o seu conteúdo hoje, como que é um pouco do seu dia a dia, da trajetória hoje. E aí depois a gente olha um pouco para trás e vê como que foi essa trajetória até aqui. Boa? Então hoje, como que é produzir o tipo de conteúdo que você produz hoje? Assim? O que você vê que são as principais dificuldades? O que você foca mais? Bem, eu acho que talvez uma das principais dificuldades que a gente tenha seja até algo que a gente estava falando aqui um pouco antes de começar, de fato, a gravação. Por incrível que pareça, eu acho que são as próprias plataformas que são as nossas, né, ferramentas, que são os lugares para onde a gente trabalha, que não efetivamente ajudam o criador. Tem algumas coisas que não fazem muito sentido. Ao mesmo tempo, né, algumas coisas que eu acho que não fazem muito sentido quando a gente fala da lógica dos algoritmos, mas ao mesmo tempo eu também não acho que seja justificativa para a gente apenas culpar um fator externo e ao invés de olhar para dentro e ver também o que a gente pode adaptar, o que a gente pode mudar. Eu acho que, na verdade, trabalhar com a internet é um constante exercício de autoavaliação. Porque, de fato, efetivamente, de uma semana para outra, muita coisa muda, né? Então, a gente vê que os algoritmos, eles têm uma mudança um ritmo de mudança muito frenético, tanto que ninguém consegue, de fato, definir como funciona o algoritmo das plataformas. Eu acho que, na verdade, isso é estratégico, né, para que ninguém saiba e todo mundo esteja se renovando o tempo todo. Mas é isso, eu acho que talvez uma das dificuldades seja esse o ponto. Assim, as plataformas, elas não ajudam muito, mas eu acho que tem também esse ponto, que na verdade, eu não sei se seria uma dificuldade, acho que é o desafio.
como que você vai olhar pra dentro e é um exercício de olhar pra dentro e olhar pra fora ao mesmo tempo pra você entender o que que você como se adaptar pra não ficar de fora, né? Porque o bonde tá aqui, Tá indo. não vai parar. E como que a gente vai se adaptar pra continuar sendo relevante nessa conversa? Boa. E você que produz conteúdo em multicanais, assim, qual que é a principal diferença que você vê hoje do conteúdo que você produz pro Pinterest, por exemplo, pro do Instagram? Ou se você segue uma mesma lógica? Na verdade, existem sim diferenças. Eu acho que são diferenças que, na verdade, o centro dessa conversa está em quem é que está olhando aquele conteúdo. Perfeito. Então, vamos pegar aqui uma lógica básica assim, de comparação entre Pinterest e Instagram. Quando você entra no Instagram, no dia a dia, ali, tipo, na hora que você acorda, enfim, qualquer momento do dia, quando a gente entra ali, o que passa na nossa cabeça? Deixa eu entrar aqui pra ver o que está acontecendo, né? E aí entra na lógica infinita do scroll, de repente, quando você vê, a comida queimou lá, porque você já… A máquina lá, o negócio, tudo, a máquina de roupas tá lá esperando e você não viu o tempo passar, porque você entra naquela lógica infinita, mas a gente não segue exatamente a linearidade dentro do Instagram, certo? Não, eu, pelo menos, começo a navegar quando eu vejo eu tô no perfil do tio, da prima, da pessoa que eu tava stalkeando. É tipo um limbo, né? Eu acho ali tudo e eu sei como é que é. É muito engraçado isso, porque isso já aconteceu comigo também. Sabe, tipo, a coisa do Instagram, que você vai um monte, depois você começa voltando assim. Você fala, gente, como que eu cheguei aqui? Eu tenho só 6 anos. No Pinterest, talvez, vamos ver se isso faz sentido pra você, que é como eu observo, que é… Quando a gente entra ali, geralmente a gente entra focado em alguma coisa. Esse cantinho aqui do quarto tá meio sem graça, eu quero fazer alguma coisa aqui. Você entra ali pra olhar, de fato, pra buscar referências pra esse projeto. Ali também a gente acaba indo pra outras coisas, às vezes, mas é com um foco muito, assim, centrado mesmo em um projeto específico. Então, se eu tô falando no Instagram, a probabilidade de… O que eu tenho que pensar é que o conteúdo que eu vou colocar ali no Instagram, ele tem que ter um potencial de segurar a pessoa em 3 segundos muito forte, porque tudo ali é sobre distração, o tempo todo. E é sobre distrações muito distintas, né? No Pinterest, o conteúdo… É óbvio que você vai ter outras distrações, porque vai ter outras coisas. O seu conteúdo na timeline compete com o de outros, de outras pessoas, mas tá dentro de uma mesma lógica. Então, a possibilidade da pessoa esbarrar com o meu conteúdo e amar muito, e ela querer me acompanhar para sempre, é muito maior, a meu ver. Primeiro que ainda tem isso, né? No Instagram você nem exatamente tem um mecanismo de busca. Exato. Né? O mecanismo de busca do Instagram… não vamos nem comentar. Então, eu percebo sim que tem uma diferença muito grande. Na verdade, talvez não seja exatamente no público, mas em como as pessoas consomem o conteúdo. Boa. Então, por exemplo, no Pinterest eu tenho a possibilidade de trabalhar com os Idea Pins, que são os conteúdos que são como se fossem um PPT. Você tem 10 páginas e você trabalha com música, imagem estática, né? Fotografia, vídeo e qualquer outra coisa que você queira colocar ali no meio, texto e tudo mais, os stickers. Então, eu consigo contar de fato uma história de como eu reformei um armário, colocando mais detalhes sobre cada material, porque eu tenho, por exemplo, se eu quiser, eu posso fazer, eu acho que são até 10 telas ou mais, com 1 minuto cada uma. Hoje, o Reel, você tem 1 minuto pra encaixar um negócio inteiro. Não é que eu ache ruim, eu acho que funciona, inclusive, porque tá todo mundo propenso a consumir algo mais rápido, mas às vezes tem casos que você consegue até colocar aquela narrativa, mas o que de fato as pessoas vão entender? Elas vão entender que elas podem fazer isso em casa também? Ou elas só vão ver e achar legal, mas aquilo vai cair no limbo e daqui a 5 minutos ela não lembra mais? Então, eu acho que no Pinterest tem a possibilidade de fazer esse conteúdo que é mais didático. Então, quando a pessoa entra ali, ela já está propensa a esse conteúdo, ela vai encontrar várias telinhas com conteúdo legal, dinâmico, com todos esses outros estímulos. A forma como ela se relaciona com o conteúdo é diferente, né? Então, eu acho que é meio por esse caminho. Então, sim, tem uma diferença em como pensar o conteúdo para cada um, por mais que seja o mesmo conteúdo. Na verdade, o que acontece, por exemplo, hoje, quando eu penso, por exemplo, num tema qualquer, como, por exemplo, vou fazer um tour para mostrar para as pessoas o apartamento novo, de onde eu estou morando. Então, eu vou ter ali um vídeo curto pro Instagram, ou talvez um carrossel de fotos, mas eu sou realmente old school, e eu tenho um acordo com a minha comunidade, é que quando eu falo que tem um conteúdo old school mesmo, é porque realmente é um conteúdo extra que não coube ali no Instagram, que a gente vai conseguir conversar de um jeito mais próximo, eu vou entregar para elas fotos, porque elas gostam de ver fotos também. É diferente, óbvio que ver o negócio em movimento é legal, mas tem um detalhe que você quer ver ali e não… Você quer dar um zoom Exatamente, melhor. então você pode salvar isso, né? Então,
eu desmembro isso em outras partes. E aí lá no blog vai uma galeria realmente de fotos com um textão, falando, como que a gente chegou aqui? No Reels não cabe isso. Não. Como que a gente chegou nesse apartamento? Quais foram os nossos critérios? Quando você vai fazer uma mudança interestadual, num contexto pandêmico, né, ainda, querendo ou não, o que você tem que fazer? Quais são os passos? Isso vira um outro conteúdo com outro nível de profundidade. É diferente de só ver qual é o apartamento. É como a gente chegou nesse apartamento. E aí, quando eu vou lá pro Pinterest, eu consigo chegar também nessa abordagem de mostrar as coisas dentro dessa outra dinâmica. Então, por exemplo, para eu fazer um vídeo pro IGTV, ou para IGTV ou pro Reels, tem que ser, é tudo muito rápido, muito dinâmico. No Idea Pins eu consigo fazer, por exemplo, o vídeo que eu gravei por inteiro, que eu tô só passando pelo cômodo, a pessoa consegue ver os detalhes, sabe? Então eu acho que é realmente entender um pouco de quem tá consumindo do outro lado para fazer uma adaptação. No começo era muito sofrido. Eu não consigo fazer isso com todos os conteúdos, mas tem os conteúdos que são mais chave, que eu acho que vale a pena levar para os outros lugares. Aí já no comecinho de todo o processo eu já tenho que pensar ele nesses formatos. Então tem um que é super curto, tem um que é mais detalhado, né, em foto e texto, mais analógico, mais old school. E eu tenho um que é mais detalhado. São basicamente as frentes que eu trabalho. Boa. E tenho os canais também, né? Tipo, o canal no Telegram. Aí o canal no Telegram é uma fofoca sem fim mesmo. Que eu vou realmente mostrando os detalhes, eu faço esboço na tela para as pessoas. Aí é realmente no outro nível de... Você mostra o dia a dia mais raiz, o processo criativo ali, né? É que eu acho que o que eu acho é que dá pra gente mostrar pras pessoas, quando você tá num canal, por exemplo, no Telegram, eu acho que ele já nasce com essa proposta de ser muito cru, muito orgânico. Ele não precisa de edição. O que foi editado, ele na verdade vai até destoar, ele vai soar fake. Então não tem que me preocupar em fazer um conteúdo... Bem, eu sou designer, eu trabalho com... O refinamento estético faz parte do que eu entrego pras pessoas também. É inclusive parte de como as pessoas se aproximam. Mas ali dentro não é sobre isso. Ali dentro é, por exemplo, sobre eu sentar no chão com a cozinha toda bagunçada e falar, olha, vou mostrar pra vocês o meu projeto de iluminação. O que eu tô pensando? Eu vou colocar um trilho aqui, só que esse trilho vai gerar sombra ali, eu vou compensar essa sombra com um tubo de LED, e eu mando o esboço. Que foi algo que eu fiz esses dias. Isso poderia funcionar no Instagram? Talvez, numa sequência de 50 stories. Ali não, você abre uma janelinha e as pessoas vão comentar sobre isso, né? Mas realmente chega num lugar, pra mim, eu acho que é o que faz mais sentido. É de um nível de intimidade, é quase como se fosse o grupo da família, só que eu tenho controle. Que é importante. Exatamente, então não é como no grupo da família que vai ficar rolando uma fofoca sem sentido, né? Então ali a gente tá claro pra todo mundo sobre o que a gente vai falar. A proposta, e tal. né? Mas eu acho que chega muito próximo nesse lugar, assim, que eu falo brincando, né, do grupo da família, de ser uma conversa que ela simplesmente flui. Ela simplesmente flui e eu não preciso... Eu sinto que ali eu tô muito à vontade pra não precisar de nenhum artifício de tratamento, de cor, de edição, de nada. Só vai. E deve dar uma paz maior, né? Pra criar conteúdo, que é só fazer e mandar. Além de dar paz maior, eu acho que tem o lance da aproximação mesmo com as pessoas. Assim. Porque... Eu acho que existe uma identificação muito grande, né? Nesse tipo de conteúdo. Porque... a vida de ninguém é uma vida editada, aquela coisa linda, maravilhosa. E as pessoas, às vezes, eu acho que eu vejo muito conteúdo de reforma, às vezes eu assimilo um pouco, por exemplo, com conteúdo de culinária. Acho que se é uma coisa muito, 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 muito chique, muito produzida, muito distante, a pessoa comum que tá navegando e quer, às vezes, fazer um trilho na parede, ela vai olhar e falar, isso é muito caro, né? Pra mim, afasta. Eu acho que é muito legal esse tipo de conteúdo que você cria muito por conta disso também. Acho bem bacana. Eu acho, e na verdade eu acho importante, inclusive, isso foi fruto de reflexão exatamente ao longo de todo esse tempo, né? O que muda ao longo de 10 anos? O que muda é como no começo, uma das coisas que muda é como no começo eu tinha muito esse compromisso com refinamento, estética. Eu acho que é isso, né? Eu comecei com 20 e poucos anos, muito novinho. 21, 22 anos, talvez. Então, como que você entende no meio do caminho que a estética, na verdade, ela é só uma ferramenta, ela não é o fim, as coisas não se encerram na estética. Total. E como, na verdade, a gente precisa gerar um valor para a pessoa que seja exatamente, que venha através de alguma vulnerabilidade. Então, como os erros, na verdade, são muito mais potentes do que os acertos dentro dessa relação com as pessoas. Eu pintei, essa história já virou zoeira, assim, piada interna na comunidade, mas eu pintei uma parede inteira de lilás, que era uma cor que eu tava adorando ver no Instagram, lá nas casas gringas.
E eu gosto dessa cor. Só que não é uma cor que funcionou bem pra mim. Eu não tinha energia pra nada. Inclusive, nem mesmo pra pegar um rolo de tinta e tirar o próprio lilás. Que isso? Ela sugou toda a minha energia. É uma cor meio cósmica e tal. Eu adoro. Já tinha feito produções inteiras. Lilás dementador, né? Exatamente. E aí eu poderia fingir que isso não aconteceu. E guardar lá e ficar sempre. Matheus sempre acerta nas cartelas de cores. Porque, de fato, na grande maioria das vezes eu acerto de forma que às vezes eu fico surpreso. Mas é porque tem todo um estudo. Como que eu faço pra escolher as cores e tudo mais. Eu gosto de levar alguma coisa com a cor próxima pra comparar na cartelinha. Entendendo que a cor, depois que seca, ela fica um semitom mais escuro. Então, tem toda uma inteligência na escolha. Tem uma inteligência, exatamente. Então, assim, azul é uma cor fria? É, mas o azul pode ter um fundo quente? Pode. Então, como que eu vou trabalhar isso aqui? Nanana. Então, por mais que eu tenha essa inteligência, que eu saiba, é muito importante as pessoas saberem que Matheus também erra. Total. E aí, na verdade, não é só sobre saber que o Matheus também erra, porque é óbvio que todo mundo erra. Na verdade, o que eu aprendi com esse erro aqui? Aí, quando eu compartilho isso com as pessoas, eu vejo que as pessoas ficam frenéticas, ficam eletrizadas, assim, porque é sobre esse o ponto. E assim, é muito bom aprender com o erro dos outros também, né? Porque aí faz com que as pessoas evitem. Sim. Inclusive, quem quiser saber o nome da tinta secreta que acaba com a vida de todo mundo, só entrar no grupo do Match, que lá ele vai contar esse segredo. Eu, inclusive, estou ansiosíssimo pra saber o nome. Porque eu nunca quero fazer nada com essa tinta, misericórdia, né? Vamos evitar. Depois a gente pode pegar umas dicas de tintas coloridas, felizes, legais. Exatamente. Importante demais. Cara, acho que muito legal, ao longo da sua fala, eu percebi o tanto que você é planejador na hora de contar a história de formas diferentes em cada um dos canais. E eu acho que o fato de você criar conteúdo para canais diferentes faz com que você seja menos refém de um algoritmo ou de outro, especificamente porque você tá em todos os lugares. Como que é para você, assim, quando você cria um conteúdo, você multiplica ele para todos os canais? Ou você cria especificamente conteúdos para redes diferentes? Hoje existe meio que uma pressão de plataformas para que você crie o conteúdo exclusivo para lá, tá? Mas ainda dá pra gente driblar, porque você muda uma coisinha ou outra. Que na verdade é isso, a comunidade não é exatamente a mesma. Eu tenho, tipo, em média ali, tipo, entre 3 e 5 milhões de pessoas me acompanhando todos os meses no Pinterest, tá? É bastante gente, né? No Instagram, o número não é esse, é um outro número, né? Que eu não sei exatamente agora quantos, mas enfim. É um outro número, é um número menor, obviamente. Mas é muito engraçado, porque, por exemplo, em números de seguidores do Instagram pro Pinterest, não é tão diferente. Mas a forma como... O alcance é outro. A forma como a plataforma, que é o que eu tava falando antes. A pessoa entra ali de um outro jeito, né? Então, o seu conteúdo chega em outras pessoas. Eu acho que isso mostra o impacto de monetização de nicho muito forte. Então, imagina, para marcas que fazem campanhas, projetos com você, olha o alcance que você tem. Exatamente. E é um alcance de um público direcionado, né? Além de ser direcionado, é um conteúdo que fica pra posteridade. Ele não dura só 24 horas. Ou cada vez menos, como no caso do Instagram. Eu tenho, por exemplo, post no meu blog que desde que ele foi escrito, que é Como é ter um Spitz alemão, que é o meu cachorro. Eu coloquei lá coisas que eu não tinha encontrado na internet. Antes de eu ter um Spitz, eu procurei muita coisa na internet e muita coisa eu não achava. Então, fiz um post muito sincero com as minhas impressões. Esse post, ele só sai dos 5 posts mais vistos da semana ao longo de todos esses anos. São 6 anos, né, que eu tenho esse cachorro. Então, que esse post tá lá. Ele só sai quando chega a temporada de carnaval. Que aí o conteúdo de carnaval dá o pico de audiência. E as pessoas voltam pros conteúdos dos anos anteriores. Exatamente porque não é um conteúdo descartável. Ele tá num outro lugar onde as pessoas conseguem encontrar procurando no Google. Mas é isso, assim, que você tinha perguntado. Como que é esse lance de se distribuir, de estar em lugares diferentes. Anos atrás, eu tive um momento, assim, de burnout. E eu sumi totalmente do Instagram. E eu comecei a ficar até com dó das seguidoras, assim, perguntando. E eu acho que eu fiquei 3 meses sem postar nada, assim. Meu totalmente, Rolou um aviso ou ficou me acha? Não, um aviso, tipo, o aviso já tava totalmente descacetado na cabeça, eu não tinha energia pra avisar nada. E aí tinha pessoas muito preocupadas, mandando mensagem. Tinha gente que, tipo, procurando pessoas próximas pra saber, tipo, que as pessoas sabiam quem eram minhas amigas na vida pessoal e procurava meu companheiro. Né? Sander chegou a receber DM de pessoas querendo saber se estava tudo bem, nananã. E em contrapartida, eu continuava usando o Pinterest, porque o Pinterest pra mim sempre foi meio que um refúgio, porque é o lugar onde eu encontro ideias. É tipo, o Twitter, eu amo o Twitter, mas eu nem falo de Twitter no meu trabalho porque é um lugar que me dá muito gatilho. Eu
Eu gosto da lógica do Twitter, mas é muito difícil estar ali, porque tudo pra mim, assim, é sempre muito perigoso. É um terreno muito inóspito pra saúde mental. O Twitter é só os raivosinhos, né? Eu entro basicamente pra ver meme. Então, as minhas figurinhas pro WhatsApp eu faço a partir dos memes do Twitter. Mas quando eu fiz esse lance quando eu fiquei ausente, né, por causa do burnout, desse momento, assim, doentinho da cabeça, as pessoas que sabiam que eu ainda estava viva, que as coisas estavam acontecendo, era quem me seguia do Pinterest. Entendi. Porque as pessoas viam que eu tava pinando lá. O povo te procurando e você escondidinho lá no Pinterest, ó, só produzindo conteúdo. Sim, mas é isso. Tem pessoas que te acompanham em outro lugar e que elas sabem que, opa, tá tudo bem. Tem as seguidoras que acompanham minhas playlists no Spotify, elas me seguem também. E tem o recurso lá de você saber o que a pessoa tá escutando, né? Eu stalkeio os amigos, assim, também pelo Spotify. Então, eu acho que saber se a pessoa tá ali chorando no banheiro meia-noite, né? Que você olha lá e tá tocando a música super triste no Spotify dela. Exatamente, mas eu acho que, sim, é muito importante que a gente consiga estar em lugares diferentes, porque no dia que tem um apagão, você tem como falar com as pessoas ainda. As pessoas sabem onde te achar. Isso é uma coisa que me dá muita segurança. Óbvio que todo mundo tem medo, tipo, de que algum dia sua conta seja roubada e tudo mais, né? Isola. Mas eu sei que as pessoas ainda sabem onde me achar. Né? Eu não tô só no Instagram, eu tenho um blog. A primeira coisa que eu posso fazer é escrever um post e colocar lá. Óbvio que... Desculpa. Não, eu só ia comentar como que isso, além de te dar uma segurança, eu acho que torna muito mais fácil as pessoas te acharem sempre que elas precisarem, o que é muito legal, consumirem conteúdos diferentes. E uma coisa que eu queria te perguntar eu vejo que existe, e aí eu queria saber a sua opinião, se você concorda comigo ou não, e tá tudo bem. Existe um tipo de conteúdo que é produzido no universo de reforma, arquitetura e design, que é o que a galera fala que é o slow content, né? Então, você não reforma o seu quarto uma vez por dia, 3 vezes por semana, porque é um negócio que demanda uma trabalheira, um super investimento. E aí eu acho que você tem uma saída muito legal dos conteúdos entre as reformas e o que você produz ali no meio. Você concorda que é esse tipo de conteúdo mesmo? E como é pra você produzir esse tipo de conteúdo? Dá ansiedade até a próxima reforma, até o próximo acontecimento? Ou não, que você produz de conteúdo ali no meio do caminho te deixa tranquilo? Não, eu sou atazanado, então a minha casa nunca tá quieta. Sempre vai ter alguma coisa, porque quando eu nunca consigo chegar até o final, porque eu reformei aqui a sala, fui pro quarto, no meio do caminho eu volto na sala e me já voltou de volta, entendi. E o legal de reforma sem obra é que a gente parte da palavra base disso, reforma. Né? Reforma é você transformar qualquer coisa, não exatamente você transformar uma sala inteira. Eu posso pegar uma cadeira que tava ali, que tava na caçamba, e eu posso reformar essa cadeira. Então, já por aí começa a gente ter uma lógica, uma base para criar conteúdo de uma forma que te permita. Porque realmente, quando... Eu já tive momentos diferentes ao longo dessa jornada com focos em coisas diferentes. Então, tudo começa com um blog de moda, que é a minha formação, é design de moda, né? A minha área acadêmica desse universo vem da moda. Então, lá no começo era sobre isso. Só que quando eu terminei, entreguei o meu TCC, falei, eu não quero ouvir falar de moda na minha frente tão cedo. Não vou fazer nada sobre isso. Junto com isso, eu acho que vou dar uma volta, que eu não sei se depois eu consigo lembrar onde que eu tava. Mas... Eu te lembro, pode deixar. Tá, junto com isso, veio também uma questão que a minha visão de moda já tinha mudado completamente. Toda aquela vivência acadêmica fez eu entender, não era exatamente... Lá no começo eu tinha uma expectativa, essa expectativa foi muito superada, ela foi muito além. A moda pra mim não é sobre look do dia, ela vai muito além. E essa minha visão continua até hoje. Eu amo a moda, acho um universo muito incrível de criações muito profundas pra quem sabe fazer, pra quem sabe, né? Não é tudo, mas tem uma parte realmente que é muito incrível, muito louvável e tal. Tirando as críticas do capitalismo, a indústria e tudo mais. Então aí eu falei, cara, aí foi um ponto de virada pra mim, assim, porque eu falei, bem, eu tinha, no meio do curso, eu tinha feito uma viagem pra fora, tinha garimpado um monte de coisa, e eu não tinha tempo de colocar essas coisas no lugar, porque a faculdade consumia. Falei, bem, não quero falar de modas, eu vou pegar e vou reformar isso aqui, vou pintar essa parede, colocar esses pratinhos lá que eu achei no antiquário, vou colocar na parede. Isso eu tinha passado num bistrô muito fofo em Buenos Aires. Falei, quero morar dentro desse bistrô. Como eu não vou mudar pra cá, eu vou fazer a minha casa pra esse bistrô. Vou levar essa carinha. Fiz um negócio muito fofo, com pouquíssima grana. Basicamente uma latinha de tinta que era muito barata lá atrás. E as coisas que eu já tinha comprado. Coloquei lá no ar esse assunto.
pegou um rumo que eu não faço ideia. De repente, um dia eu acordo, tinha tanto acesso no blog. Que isso? O que tá acontecendo aqui? Aí dá pra você saber de onde estão vindo as pessoas. Aham. Aí eu vou lá, a minha casa está na home do site da revista Glamour. Eu não fazia ideia de como. Até hoje eu não sei como esse conteúdo chegou lá. Uau! Inclusive, nunca nem me pediram autorização, então não faço Inclusive, ideia. eles estão te devendo, né, até hoje. Exatamente. Esses royalties. Mas é isso. Esse foi um ponto de virada. Falei, tá, talvez eu não precise falar de moda. Talvez eu possa falar sobre Tem casa. outros caminhos, né? Até porque o meu plano A na vida nunca foi moda. Desde criança, meu sonho era ser decorador, que era o que se falava nos anos 90. Olha aí, a vida te levou. E aí... Mas eu não queria ser um designer de interiores que só mudava o sofá de lugar. Eu queria ter mais autonomia, né? Eu queria poder chegar e falar, não, tá tudo errado, quebra essa parede. Aí eu falei, bem, eu tenho que fazer, então, talvez arquitetura. Porque o designer, ele não tem essa autonomia de mexer na coisa mais estrutural. Mas, menina, como que eu vou fazer a conta pra esses tijolos? Um tijolo em pé em cima do outro. Se for 3 tijolos, eu já não sei mais. Porque eu não sou de exatas, eu sou muito humanas. Então, não vai ser. E aí, tem toda uma trajetória, mas eu acabei realmente fazendo moda, que era uma coisa que eu sempre gostei também. Mas é isso. Então, terminei a faculdade e falei, tá, talvez seja isso. Aí eu fui compartilhando coisas de casa. Mas não exatamente era reforma. Essa foi uma reforma que deu certo. Aí depois lá vai, tipo, galera do Histórias de Casa pergunta se, você aceita mostrar essa casa aqui pra gente? Isso lá atrás, assim, na verdade, Histórias de Casa, inclusive, só fazia fotos, só fazia conteúdo com gente de São Paulo. As meninas confiaram totalmente, tipo, de eu chamar uma outra pessoa pra fotografar a casa e passar as fotos pra ela. Aí foi um outro negócio. E aí, só que aí veio o ponto que, tipo, tá, eu não vou ficar mudando isso aqui toda hora de lugar. Eu vou mostrar, então, as coisas do dia a dia. Então vamos fazer uma mesa de chá aqui pra chamar as amigas. Tá, vamos fotografar isso aqui. Muito despretensioso, tá? Muito. Fiz um foi post. Foi acontecendo, né? Foi. Não tinha planejamento, gente. Lá atrás não tinha, pelo amor de Deus. Eu só tava fazendo aqui e assustava quando coisas assim aconteciam. Aí, tipo, a mesa de chá virou produção de festa. E aí, depois, produzir festas virou um ofício profissional mesmo. Começou a ter uma demanda, e no começo, inclusive, eu falava, nunca vou fazer festa pra ninguém, você tá louca? Inclusive, teve um dia que eu tava com uma amiga, a gente fazendo uma produção na rua, passaram várias pessoas, acharam lindas, pediram um cartãozinho, queriam um orçamento pra que eu fizesse a festa. Falou, não vou fazer. Essa minha amiga esperou tudo terminar, ela falou, você tá louco, né? Você sabe que você tá jogando um monte de dinheiro fora, né? Falei, não faço. Isso ficou por anos. Até que eu comecei, e foi um negócio muito louco, foi incrível também, é uma coisa que eu amo. Mas a pandemia mudou tudo, porque foi direto, assim, um dos setores que mais sofreu e que tá sofrendo até hoje, né, dos eventos. Com certeza. E aí juntou isso com burnoutinho, com outras questões. Tá, vamos ver aqui. Aí foi um momento que as coisas estavam se configurando pra a gente precisa planejar isso aqui. Não dá pra ser o conteúdo. Se o conteúdo toma tanto do meu tempo, ainda mais agora num contexto, tipo, eu não vou mais poder sair, eu não posso mais fazer festa, eu não posso fazer outras coisas, então vamos mudar aqui o jeito de pensar o conteúdo. E aí, pensar no conteúdo, aí vem, de fato, a reforma sem obra. Né? Tipo, depois de todo um tempo de produção de conteúdo no começo da pandemia, que me desgastou muito mentalmente também, porque é muito foda, assim, esse peso de... o que eu posso fazer pra ajudar as pessoas a ficarem bem na pandemia? Tá, mas eu tô todo esculhambado aqui também. Né? E eu. Mas eu tive foi uma jornada linda, assim. Foram conteúdos incríveis que eu tenho um super orgulho de ter feito, assim. Eu inventei de, tipo... Isso foi uma coisa que eu não tinha visto ninguém fazendo e depois eu vi muita gente fazendo. Tipo, mini podcasts, que era, tipo... Conversar com amigas, com pessoas que produziam conteúdo, que trabalhavam com outras áreas. Tipo, uma amiga psicóloga incrível pedindo pra ela compartilhar dicas de como, nesse contexto, como que você pode lidar com a sua relação com a casa, com não sei o que, não sei o que. Ela me mandava um áudio no WhatsApp, eu transformava numa tela super fofinha de áudio e começou a bombar. E, tipo, de repente, isso ficava só no Stories. Não, isso não pode ficar só no Stories, tem que ir pro feed. Aí, no meio da conversa, sabe, esse menino da Pfizer, a gente fez conteúdo junto lá. No meio da pandemia, tipo, Dia dos Namorados, como que vai ser Dia dos Namorados pra você que tá sozinha? Vamos fazer um carro de som virtual, né? Tem uns conteúdos super legais lá, mas aí passou tudo isso, eu tava tão esgotado, falei, isso aqui não tá se sustentando, vamos lá. Vamos de novo rodar aqui as engrenagens, E aí foi, assim, é bem recente essa lógica de como que vai ser essa coisa da reforma sem obra. E isso vem, aí agora eu consegui fazer o link do que eu tava falando antes. Isso vem de eu entender que tem coisas que realmente não se sustentam. Então, fazer reforma de casa, reformar um cômodo assim, inteiro, não rola.
Mas eu consigo ter a lógica de reformas pequenas, e por isso que eu amo tanto, assim… Reforma Sem Obra, eu acho que é um título que ele sintetiza muito bem. Ele já diz ao que vem. Não tem quebra-quebra. É uma coisa que é fácil, é possível. Você vai se identificar porque você vai conseguir fazer. Inclusive, é o que eu falo o tempo todo. Eu só sei fazer gambiarra. Eu não sou pintor. A minha pintura é uma pintura preguiçosa. A primeira vez que eu tô lixando uma coisa pra pintar é agora. Que eu tô lixando cadeira. Eu nunca gostei de lixar as coisas. Mas eu mostro pras pessoas que não é exatamente por não querer lixar que você vai deixar de fazer, que vai dar certo. Exato. Lixar é só pra te dar uma garantia de que vai ter uma porosidade, vai fixar por mais tempo. Mas não significa que se não lixar não vai dar certo. Não vai ficar bom, né? Então, às vezes, tem gente que tá deixando de fazer porque acha que, não, eu não quero lixar, vai dar muito trabalho, vai ficar sujo. Vamos combinar que lixar uma parede aí, tipo, tá fica dentre as tudo 3 sujo de coisas pó. mais chatas a se fazer no mundo. Pois é, então assim, eu sou preguiçoso também, assim, eu quero ver, não é que eu seja preguiçoso, eu quero ver pronto. Então assim, eu vou pegar todos os atalhos possíveis, e se eu conseguir finalizar ali, pode crer, você dá conta também. Porque não tem nada de tão especial nisso aqui. O que tem de especial nisso é a inteligência de sintetizar as ideias ali. Quando eu penso… Aí a gente pega um cômodo, ele rende várias reformas sem obras pequenas, né? Então, como que é pegar um canto que não tem nada e fazer uma composição de quadros? Aqui tem uma inteligência por trás disso, que é a minha assinatura, né? Para projetos de decoração. Que é sempre contar uma história, e de um jeito muito particular. É com a minha personalidade, é do meu jeito, é com a minha vivência. Então, a minha casa nova agora, eu quero uma coisa como… A vibe que eu quero são umas viagens. Não uso nada ilícito, juro, mas a viagem é garantida. A sensação que eu quero é que você tá andando numa praia meio largada ali, é vontade de viajar, tá, meu amor? Tá, depois dessa pandemia, a viagem tá nível aqui, assim. Você tá andando numa praia que… sozinha, assim, praia não tem ninguém, de repente você acha uma casa abandonada de um surfista velho, e essa casa é maravilhosa, porque tem ação do tempo ali naquelas coisas, mas ao mesmo tempo que o tempo passou e deixou a assinatura dele, tudo é muito leve. Porque eu acho que a vida de quem vive perto da água, quem tem mais contato com a natureza, eu acho que é tudo que muita gente, assim como eu, que sempre foi muito frenético, durante esse período ficando tanto tempo dentro de casa, descobriu que precisa resgatar esse contato com a natureza. Então eu quero um pouco disso pra casa. O surfista velho não tem, mas na minha cabeça tem um pouco desse mood. Inclusive chegou hoje um livro que eu comprei só com referência, só com todo um mapeamento de casos incríveis de pessoas que vivem esse lifestyle do surf. Eu não sei nem nadar, meu amor. Eu não sei nadar. Eu não sei se algum dia eu vou subir numa prancha de surf. Mas entende isso que eu tô falando? Que a minha inteligência tá exatamente nessa criação, nessa narrativa. E é sobre se sentir bem também na sua casa, né? E, enfim, contar uma história também. Você sabe contar histórias muito bem, assim. Inclusive do seu próprio espaço. Inclusive, tô me convidando aqui pra ir na sua casa tomar um café. Quero muito ver esse mood de perto. Tá, então, vamos lá pra você trabalhar comigo. Porque não tem nada, ainda tá fazendo. Olha, eu sou péssimo com coisas manuais. Se me dá uma coisa muito tranquila, eu aceito fazer. Mas, cara, muito legal. Uma coisa que eu fiquei muito curioso de saber, assim, a sua capacidade de reinvenção, você é um camaleão, assim, nato, né? Sua capacidade de reinvenção ao longo desses 10 anos foi surreal. E aí eu queria ouvir de você, o que você acha que mudou em termos de monetização? Lá pra trás, da época do blog, quando você começou pra hoje, assim, o que mudou pra você nesse universo, nesse cenário de monetização de conteúdo? Pra mim, tudo. Porque eu literalmente crio um blog achando que ninguém, nem os meus melhores amigos iam ver. Porque eu não criei um blog pra ele ser uma plataforma pro mundo. Naquele momento, eu estava fazendo um curso de web design, tipo, pra aprender Photoshop e outras coisas. Tinha Photoshop, mas tinha realmente ferramentas de web design pra criação de sites. Bem, eu preciso treinar, então o que eu treinar eu coloco aqui. Porque eu vou vendo depois a minha evolução. Foi só isso. Não tinha nenhum pensamento de monetização. E naquele contexto, por acaso, ele estava começando a surgir, mas não se falava. Tipo, o boom dos blogs de moda, das meninas lá daquela geração, aconteceu, tipo, foi quase ao mesmo tempo. Mas, tipo, não é que eu tenha feito porque eu tava vendo alguém fazendo e estava dando certo. Não! Enquanto eu tava criando meu, ele tinha outras pessoas criando, mas com outras visões de mundo, com as suas histórias. A menina que já era herdeira, ela estava mostrando que ela tinha 50 Valentinos no armário. Eu não tinha nada disso. Eu só estava realmente criando. Então, não existia ideia de monetização. Tanto não existia que eu comecei a fazer produção, fazendo festa, né? Não quero ganhar dinheiro. Até parece, né? Sou rica, mentira. Mas realmente demorou muito para eu entender que isso era um ofício de trabalho, porque começou muito como hobby. O nome do blog, que era um outro nome que eu não vou nem falar, muito vergonha alheia, pra você ter ideia, eu não sabia que nome colocar, aí eu tinha um par de chinelo que tinha um lettering nele, eu peguei uma parte do lettering e coloquei o nome. Então realmente foi muito despretensioso. Fiquei curioso agora pra saber o… To be stylish. Péssimo, mas enfim. Não é ruim, não. Então, realmente, demorou muito pra eu entender que
bem, eu tô me dedicando muito a isso aqui. Eu faço isso de forma que as pessoas têm interesse, as pessoas querem saber, nananã. Então, nada mais justo do que isso Bora aqui, cobrar? realmente. Exatamente. Você gastava dinheiro com as produções, né? Eu gastava, só que o fogo no rabo era meu mesmo, né? Era pra mim, eram coisas minhas. Aí, só que é isso, tem esse ponto de virada. Porque no começo eu realmente só tava mostrando as minhas coisas, era só por mim, não era pra ninguém. Só que quando isso começa a dar uma audiência legal, um retorno das pessoas, bem, eu vou fazer mais, as pessoas estão gostando. Aí chega nesse ponto que eu começo a comprar coisas muito intencionado, com muito foco assim. Eu acho que isso aqui vai render um conteúdo legal. É um bom conteúdo. Ou seja, você paga pra trabalhar, amor? Não faz sentido. A conta não fecha. Mas é muito engraçado porque o meu primeiro lance com monetização, veja bem, ele não tem nada a ver com a internet. Assim, diretamente. Não foi monetizar conteúdo. Monetizar conteúdo mesmo de rede social é uma coisa muito recente pra mim. Então, assim, lá atrás, tipo, aí tem essa coisa. Bem, vamos então formatar, vamos fazer, então, festas pra pessoas, fazer a festa de aniversário da pessoa que ama essa... Tem um monte de seguidor aqui que adora essa linguagem e que ela não dá conta de fazer, ou ela não tem tempo, ou ela quer que eu faça. Porque, na verdade, eu aceitei, foi exatamente assim. Uma das minhas fornecedoras, que era parceira, falou, eu sei que você... Ela me mandou uma mensagem exatamente assim. Eu sei que você não quer fazer isso pra ninguém. Mas o que você tá fazendo é tudo que eu quero pra festa da minha filha. Diz que sim, por favor, aceita fazer a festa da Clarinha. E aí foi a primeira festa que eu fiz pra fora. Não tinha como eu dizer não pra ela, porque eu gosto tanto dela. A gente é amigo até hoje e tal. Falou, cara, eu não consigo dizer não pra você. E aí eu fiz e foi uma delícia. Foi uma delícia. A pessoa falava, menina, não é que é gostoso fazer um negócio que eu já tava fazendo e ainda entra dinheiro no final? Então, maravilhoso, unir o útil com o agradável. Exato. Mas antes disso, eu já vinha monetizando com outra coisa, que era assim... bem, vocês gostam muito do que eu tô falando, que, tipo, que tem sempre uma coisa de como eu não sigo o fluxo. Isso, de certa forma, às vezes é até um problema, né? Porque eu nunca tô na crista da onda do que as pessoas estão fazendo. Eu não tô seguindo a tendência de ninguém. Eu sempre tinha um olhar meio pra frente. Então, as pessoas viam que uma coisa que eu tô mostrando aqui tipo, que as pessoas estão seguindo hoje, tá todo mundo falando hoje, eu já tinha aquilo há 2 anos em casa. Uhum. Então começou esse interesse das pessoas. Então vamos fazer aqui um curso de Q-Hunting, porque era uma coisa que eu já tinha estudado. Então vamos lá, vamos formatar uma turma de curso de Q-Hunting. E aí depois eu pego esse mesmo conhecimento que foi feito em Brasília, de repente eu tô no Rio fazendo isso, eu tô na Bahia, eu tô em São Paulo, eu tô em outros lugares. Então, a primeira monetização veio a minha própria inteligência. Então, tipo, é esse conteúdo. Como é isso? Essa inteligência, o que tá por trás do que você vê aqui. E é isso que eu percebi. Demorou, mas eu entendi. Que as pessoas querem não exatamente aquilo ali. E esse é um jeito muito legal de vender uma coisa que vem a partir do conteúdo também. Acho que você cruzou as duas coisas muito bem, assim. Você pegou o que estava exposto e transformou isso num produto, num serviço seu e ofereceu isso no offline. Sim. E é super conversa, né? Eu acho que uma coisa que eu acho muito legal, talvez você passar para nossa audiência, é que nem sempre todo mundo começa cheio de recurso, igual você comentou, né? Tem gente que o conteúdo é mostrado ali, tudo que tem, aquelas 1000 coisas milionárias, carérrimas, e nem todo mundo tem esse acesso e começa ali de baixo, testando, treinando. O que você acha que é a principal dificuldade de um criador que começa sem investimento, assim? E o que ele precisa fazer para superar isso na sua experiência? A dificuldade, talvez, eu acho que o que tá aqui no centro dessa conversa eu sei que é um maior clichê, mas é verdade, é a autenticidade. Você pode ter todos os recursos. Se não for autêntico, não vai pegar. Ou vai, né? Às vezes o algoritmo... Não sejam sem sal, gente. Joga um temperinho aí no conteúdo. Eu comecei... Era quase uma TechPix. Era uma câmera uma câmera digital daquelas super antigas. Não tinha... Demorou pra eu comprar uma câmera. O meu celular não era um iPhone. Era um Android bem simples. Um Galaxy Y. Talvez alguém tenha tido e vá lembrar disso. Então... Definitivamente não volta no que eu falei aqui atrás, né? É sobre o que tá por trás do que você tá mostrando ali. Então, o que tá por trás, na verdade, do processo. Eu tenho uma amiga que é uma ilustradora da Bahia, que assim, eu fico muito impressionado, porque essa menina, ela tem uma sensibilidade incrível, mas ela vive numa realidade muito simples. Só que eu fico muito impressionado de ver como ela pega só a luz boa, que tá entrando num pedacinho, uma fresta de luz assim que passa na janela, coloca um objeto, pega o celular e tira uma foto que vira a coisa mais incrível do feed. Que é tipo, sabe quando você tá rolando e tem uma coisa que você para e você tem que olhar pra aquilo? né? Aquele conteúdo. E, cara, é só um celular com... Você saber... no caso dela, tem muito claro, que eu vejo, é muito claro, assim, a Malena Flores.
Acho que tem muito Beijo, claro Malena. a mensagem do que a Malena comunica pro mundo. Eu acho que ela sabe muito bem o que ela quer comunicar pro mundo. Então, independente de ser uma câmera incrível ou ser só o celular e ela fazer um negócio no momento, ela sabe o que ela tá fazendo. E ela sabe, inclusive, quem é que vai receber isso do outro lado, sabe? Então, eu acho que, eu não sei, talvez a maior dificuldade hoje que uma pessoa possa ter no começo seja de não conseguir olhar pra dentro e entender. Dentro de um cenário que hoje já tem tanta gente falando de conteúdo em todos os lugares, tem guru de tudo. O que você tem de fato pra entregar pras pessoas que é diferente do outro? O meu conteúdo não é melhor do que o conteúdo de ninguém de reforma mesmo. Talvez, inclusive, seja aquém em várias coisas, porque eu não uso um monte de ferramenta, um monte de coisa. Só que eu entendi muito bem, assim, como que eu quero falar sobre a relação com a casa, que é pautada na personalidade, em resolver a coisa de uma forma mais simples, uma coisa que a gente fala sempre, né? Escutar a casa. A casa emite os sinais pra você do que precisa ser mudado. E isso é uma coisa que eu não vejo as pessoas falando. Então esse é o meu jeitinho aqui, meu jeitinho vegano de falar dessa relação, sabe? E é louco como a gente ignora, né, a importância do nosso lar, assim, da nossa casa na nossa vida. E é legal que você traz isso, você lembra as pessoas. E eu acho que esse é o recado, então, assim, pra quem tá assistindo, fica essa super dica que você não precisa ter todos os recursos do mundo. O que você precisa ter é personalidade. Joga o seu tempero, que te faz diferente ali, dá uma chacoalhada e faz o negócio acontecer. Posso fazer só uma adendo? Claro, eu fica à acho vontade. que hoje também um fator assim, muito importante é estudar o mercado. Eu acho que hoje, 10 anos depois, 11 quase, não dá pra você só começar do nada como eu fiz ali atrás. Assim, dá, mas assim, onde que isso vai dar? Hoje você já tem toda uma estrutura diferente. Isso de fato é um mercado, né? Que E tem informação disponível, né? Exatamente. Então, assim, fazer um estudo básico, e esse estudo às vezes é inclusive olhar para o nicho do que você quer falar e observar como as pessoas estão falando, ver o que você mais gosta do que as pessoas estão falando para ver no que você pode se inspirar, tentar entender onde tá faltando algo, que tipo, é a história que eu falei, o conteúdo do cachorro. Tinha um monte de post, um monte de coisa na internet falando sobre como é ter um Spitz, mas teve conteúdo, tipo, ficaram várias lacunas. Eu fiz o meu post falando dessas lacunas e esse post ajuda muita gente. Eu recebo DM até os 6 anos depois eu recebo mensagem das pessoas perguntando coisas sobre isso, sabe? Eu vou até falar pra audiência uma brincadeira aqui. Comenta aqui qual que é o nome que vocês acham que é o nome do cachorro dele. Depois no final você conta pra gente o nome do dog. Eu fiquei curioso pra saber. Vamos ver se alguém acerta. Matt, eu queria ouvir de você, assim, como que foi se profissionalizar nesse processo aí de 10 anos de carreira e de profissão? E se a profissionalização foi, de fato, algo que fez uma diferença, assim, no seu trabalho, no seu resultado como um todo. Eu sei que hoje você tá numa agência, faz diferença para um criador que tá começando ou que já tá ali há algum tempo, mas não sabe muito para onde ir, não tem um planejamento, não tem uma ajuda. Você comentou também no começo de como a agência filtra, né, o que chega em você hoje. Fala um pouquinho pra gente desse processo de profissionalização. Passa por esse caminho, né? Que eu falei, como eu demorei, eu era muito resistente. Mesmo quando eu tava fazendo workshops, cursos, fazendo outras coisas, eu ainda me recusava. É muito doido isso, mas passa muito por uma coisa de sabotador interno que muito criador de conteúdo lida. Eu sei que não sou só eu, então eu falo sobre isso assim com consciência tranquila, que é uma coisa que eu percebo que é muito comum. Mas como eu não consegui enxergar isso como um ofício, como uma profissão mesmo e tal. E assim, sendo muito honesto, as coisas começaram, assim, uma viradinha de chave pra mim foi quando eu fiz o CNPJ. Por incrível que pareça, acho que pra cada pessoa é único. Mas quando eu fiz um CNPJ, eu sabia que todo mês eu tinha uma taxa ali pra... Tá, isso aqui agora foi uma pequena, mas foi uma virada de chave. Sabe? Então eu acho que talvez... Nada como um boleto pra pagar, né, gente? Pra motivar a gente. Exatamente. Opa! Eu acho que pra cada um vai funcionar de uma forma diferente, mas pra mim foi isso. Ali, de fato, eu entendi que por mais que dentro da minha cabeça eu já quisesse que aquilo fosse realmente a minha forma de ganhar a vida, mas ali eu entendi que já não era só pra mim, era pro mundo, assim. Isso, tipo, tava de alguma forma oficializado. É isso, o autossabotador o sabotador interno faz com que você tenha essa necessidade de validação externa. Com certeza. Mas valeu, assim, me ajudou muito. E com essa coisa porque tem esse lance. Quando que eu fiz meu CNPJ? Quando rolou a primeira possibilidade de fazer um trabalho para uma marca grande, que foi realmente uma marca muito gigante, de produtos de beleza. Era para assinar direção de arte para uma campanha digital.
Eu me tremi inteiro na base, assim, porque era o que eu sempre sonhei, mas eu não, tipo, sabe aquela coisa quando parece totalmente surreal ou que nunca vai acontecer? E aí eu precisava emitir nota, e eu não tinha como emitir nota, né? Então, ali de fato eu entendi, tá, daqui pra frente meio que não tem volta também, porque eu também tenho uma coisa que é minha. Eu não gosto de voltar atrás. Você chegou nesse nível, se vira, é daqui Dali pra pra frente. cima. Exatamente. Quem anda pra trás é caranguejo, né? Que falam, então. Dali eu entendi. Bem, eu estou fazendo esse cadastro agora, eu tô formalizando aqui, porque eu preciso para esse trabalho, mas eu espero que isso, na verdade, seja só uma porta para outros. Desse primeiro para outros ainda demorou um tempão e tal, mas até para eu fazer as minhas propostas comerciais para as clientes pessoa física, e mesmo para clientes CNPJ menor, mas para fazer evento e tudo mais, já vinha para um outro lugar, porque a conta onde as pessoas iam pagar era uma conta jurídica. Então, para mim, funcionou isso, eu entender que tipo, agora eu tenho um compromisso, eu tenho uma estrutura mínima aqui, né? Entrar numa agência fazer parte do casting numa agência foi uma coisa que aconteceu bastante tempo depois, assim, já tem um tempinho que eu tô lá, mas tem muito espaço entre essas coisas. Eu acho que eu não falo só por mim quando eu digo que uma das maiores dificuldades de quem cria conteúdo é precificar o seu trabalho. Porque a gente tá falando de algo intangível. Quanto vale um vídeo, um vídeo de reforma? Porque uma coisa é se você é quem capta o vídeo, quem edita o vídeo. A sua entrega é a edição de vídeo. Só que eu não tô só captando e editando um vídeo. Tem uma concepção atrás. Quanto custa essa concepção? Uhum. Junto com roteiro, gravação, edição, a maquiagem da gata pra ficar bonita no vídeo, tudo mais. Mas a distribuição disso… E até ontem a marca achava que mandar um brindezinho na casa pagava, né? Não vamos nem comentar, porque lá atrás… lá atrás… Paga seu boleto com um kit, Media Kit aqui que você vai receber em casa. Mas ó, isso também faz parte dessa narrativa de profissionalização, tá? Lá atrás, há muito tempo, eu decidi que o lance do recebido não era pra mim, assim. As pessoas colocavam lá atrás muito no status de ser importante pra marca receber coisas, receber presentes da marca em casa. Eu acho que o importante, a marca te curte, ela te respeita se ela te chama pra trabalhar com ela. Senão, ela tá te fazendo de trouxa mesmo. Exato. Tá? Então, eu comecei a perceber que isso não ia funcionar quando… No começo eu achava que realmente, eu vou receber, eu vou fazer um story lindo. E às vezes fazer fotos incríveis, produção pra aquilo, achando que ia virar um trabalho depois. E nunca virava. E a minha casa começou a virar um espaço de acúmulo de objetos. Às vezes tinham coisas que eram legais, que eu usava, mas a maior parte das coisas não. E aí eu comecei a dar não para as assessorias que queriam endereço. Hoje eu realmente recebo de marcas que eu gosto muito, que tem uma narrativa que eu acho que tem a ver comigo, e que não cobram essa pressão de fazer um negócio, eu faço se eu quiser. Uhum. Mas é isso, se já é uma marca que eu gosto, vai rolar, tá tudo bem. Mas eu tenho um espaço cativo do coração que é para empreendedores pequenos. Então, ali, principalmente se está dentro da minha comunidade. Se é o GLS, se são as mulheres e tal, que tá ali começando um negócio e precisa de uma ajuda, eu vou ali dar uma força sobre isso e falo para a comunidade lá, conhecer. Eu volto depois e dou um feedback do produto, porque eu acho que tá dentro de um outro espaço, né? Mas é isso, voltando para a história da agência, a precificação, né? Então, assim… Quanto custa todo esse trampo? Porque é um trampo que ele tem tantas etapas. O vídeo é 30 segundos. Ele, sei lá, fica um mês, às vezes semanas envolvido naquele processo, desde a concepção, busca de referência, Então… E acho que as pessoas querem empacotar muito, como você trouxe, algo intangível, né? Quer fazer um post, 3 stories. Exato. E esse é o padrão e acha que isso vai dar certo. E o criador tá ali, me deixa eu criar, é o que eu sei fazer muito bem. Aí a marca manda um briefing que você não pode nem olhar pro lado. Talvez isso esteja acontecendo no momento, talvez. Chega lá o e-mail. Fica aí no ar. Tem que falar isso, tem que colocar o logo. E o logo tem que ser assim, amor, mas aí, cara… Você cria, inclusive, um avatar, um boneco aí, de realidade, desse negócio. Faz uma assistente virtual da sua marca, porque ela vai fazer. Porque se todo mundo vai fazer o mesmo conteúdo… Exato. Enfim, mas estar numa agência, eu acho que pra mim eu vejo que agregou por diferentes aspectos, os mais relevantes pra mim. A precificação, porque é uma galera que tem toda uma experiência de mercado, em diversas áreas de toda essa cadeia, né? Então a gente tem pessoas ali que entendem, e pra saber quanto custa, quanto vale o meu trabalho, saber olhar esses números, engajamento, saber quanto isso tá valendo, né?
também tem um lado todo da saúde mental, como estar numa agência que preste, né? Vai ter pessoas ali do meu lado, blindando não só a mim, mas toda a comunidade de criadores que estão ali quando a marca tá sendo folgada, quando a galera tá querendo explorar, e a turma fala, opa, não é assim, né? Porque, na verdade, existem agências que vão falar, você tem que postar tantas coisas por semana. Cara, eu não vejo sentido nisso, porque você tá entrando na mesma lógica do que o mercado, tipo... Tá enfiando na goela dos influenciadores, né? É porque eu tenho um post lá no blog de vários anos atrás falando, tipo, eu não tô aqui pra encher linguiça. Eu não vou colocar um post aqui só porque tem que preencher uma agenda. Uhum. Eu tô jogando fora o meu tempo e o tempo da minha comunidade. Você só vai conseguir ter um engajamento bom se você entrega só coisas relevantes pra comunidade. O relevante, às vezes, não exatamente é um textão. Às vezes é um conteúdo simples do seu dia a dia, mas que vai gerar identificação. Mas aquele excesso de conteúdo só pra preencher uma agenda, eu particularmente não vejo sentido nisso. Então, tem esse outro aspecto da agência. E eu acho que tem também o fato de você estar inserido mesmo. Sabe a coisa, tipo, do endosso? Você tá junto com um time, tipo, de outras pessoas que são referências no mercado. Então, o seu nome, obviamente, vai ser associado com o dessas pessoas também. E eu acho que às vezes você tem a vantagem também, por exemplo, de uma marca que vem com uma proposta maior de mais de um criador. E às vezes você pode ser escolhido porque você faz parte do casting. Sim, ali, né? claro. Isso acontece, sim. E, obviamente, essa é uma parte muito legal, sim, também. Eu acho que a questão é essa, assim. A agência, coisas que a gente tem que entender. A minha agência é uma agência que eu amo, é uma agência incrível, mas lá atrás eu entendi uma coisa para não ter quebra de expectativa, para que eu não me frustrasse. A agência não é babá, porque eu acho que tem muito criador que acha que vai entrar na agência e só por isso ele pode ter o conteúdo bosta, que não tem relevância nenhuma, não tá falando nada com nada. Porque entrou na agência de repente vai ter um monte de job e um monte de publi. Primeiro que a vida não é só publi, né? Mas também tem isso, a agência não é fada madrinha, ela não é sua babá, você tem que fazer o seu corre. Na sua relação com a sua comunidade, a agência não tá no meio, a agência não tá no meio de campo, não é a agência que entrega o seu conteúdo pra comunidade, é você que entrega. Uhum. Então a agência tá num lugar muito específico, muito especial, ela é a minha maior parceira comercial, ela me representa nesse outro lado, né? Mas a publi vai ser fechada como consequência de um trabalho que é relevante. Né? E o trabalho relevante, ele não tem a ver diretamente... Se você tá numa agência boa, eles vão também te direcionar, eu recebo sempre e-mails da agência. Olha, tem isso aqui acontecendo no mundo, a gente tem as nossas masterclass, que são, né, tipo, de temas muito específicos ali pra gente e tudo mais. Mas esse foi um ponto, assim, pra mim, que eu acho que é legal das pessoas ficarem sabendo. Primeiro, tem um monte de charlatão por aí. Segundo, estar numa agência não é o que vai te garantir essa mudança de coisa, porque você tem que entregar algo que seja relevante. As marcas elas não vão vir atrás da agência para fechar com todo mundo. Elas estão atrás de criadores que entregam conteúdo que gera conexão, né? Exato. Perfeito. Muito obrigado. Acho que a resposta é super completa. E acho que como último tópico, que na verdade é um super tópico, eu queria comentar justamente o que você trouxe, que é com relação à comunidade. Você tem uma comunidade em vários canais, em vários lugares diferentes. Eu tenho certeza que tem pessoas que também te seguem em todos os lugares possíveis que você tá. Conta pra gente, assim, hoje, qual que é a melhor dica que você acha que um criador pode absorver para comunicar bem com a comunidade? Você acha que é só essa transparência, que na verdade já é coisa pra caramba? Ou tem alguma coisa específica que você faz? Tem uma coisa que a dona da minha agência falou esses dias. Criar conteúdo não é sobre editar, gravar. Na verdade, é um conjunto de coisas. Então, eu acho que o que a gente precisa entender é que, na verdade, criar conteúdo na realidade hoje é um aglomerado de muitas habilidades que a gente precisa ter e tá sempre treinando e desenvolvendo essas habilidades. Então, assim, eu não sou muito bom em roteiro. Eu preciso o tempo inteiro entender como que o meu conteúdo vai fazer sentido para as pessoas, começo, meio e fim. Uhum. Aí são testes, né? E a lógica de roteiro, ela muda. É isso, de uma semana para outra surge uma trend nova. Eu não tô seguindo essa trend, mas eu sei que essa trend muda a percepção das pessoas sobre toda a lógica de consumir conteúdo. Uhum. Então isso muda o meu jeito de roteirizar o meu conteúdo. Então, assim, é sobre um olhar atento e dinâmico para tudo que acontece no mundo, sabe? É sobre se esforçar pra caramba pra aprender as coisas. É um trabalho, é o CNPJ, né? Então, assim,
Pode ser que seja só hobby, mas se você realmente, a gente tá falando aqui, a gente tá dentro de um papo para creators, né, para pessoas que querem realmente monetizar, né, fazer dessa relação com a comunidade o seu trabalho, o seu ganha-pão, né? Então, nesse sentido, você precisa sim se profissionalizar. Seja lá qual a área que você fala, se aprofunde nos conhecimentos sobre isso. Eu vou falar sobre design de interiores, então, vamos estudar um pouco sobre isso. Vamos entender o que aconteceu dentro desse segmento no último século? Porque eu não posso, de repente, falar sobre um negócio que é Art Deco e misturar isso com qualquer outra coisa. Eu posso. Isso vai trazer valor? Não exatamente. Depende muito, acho que é muito relativo, porque depende de onde você quer chegar. Eu quero que as pessoas me reconheçam como uma referência criativa e como autoridade nesse assunto. Então, aqui eu não tô só falando por falar. Eu tenho uma bagagem de quem estuda o tempo todo. E aí é com isso, por exemplo, que quando eu vou lançar um curso, as pessoas estão interessadas, porque elas sabem que eu estou entregando coisas embasadas. Então, quando foi pra gente formatar já é uma o curso, autoridade, né? Quando a gente foi formatar o curso aqui na Rubla, por exemplo, o curso com vocês, a principal preocupação era essa metodologia. Como que é? O que as pessoas vão de fato aprender aqui? O mais importante é qual é o caminho para as pessoas aprenderem. E no fim a gente tem um curso que é um dos projetos que eu tenho mais orgulho na vida. Né? Eu até agradeço a Sala, que é a empresa, né? Os meus amigos que me ajudaram, a Leila Washington, que trouxeram toda uma consultoria para ajudar na formatação desse projeto, que realmente ficou muito amarradinho. Todas essas dinâmicas. Só que é isso, percebe? Como vem de todo um estudo. Além do meu conhecimento, fui também atrás de quem podia me ajudar a pegar essas ideias e afinar tudo. Porque a gente tem dinâmicas para fazer com que a pessoa entenda aquele conteúdo de uma forma que realmente faça sentido. E aí a gente chega no ponto de ter, num dos encontros ao vivo, pessoas chorando. De tão emocionadas que elas estão, de como o curso tá fazendo a relação com a casa delas mudarem. De repente as meninas abrirem um coro para falar que esse conteúdo tinha que estar numa faculdade. Porque eu tinha lá uma menina que é formada em arquitetura e ela acha que ela não tinha aprendido nada próximo daquilo que a gente estava falando naquele encontro. Mesmo em 4 anos, 5 anos de faculdade. Exatamente. Então... Esse é o poder do conteúdo e dos cursos online, das comunidades. É surreal, né? Sim. E eu acho que é isso. Passa muito por esse lugar desse senso de responsabilidade do que você quer fazer. Não é uma brincadeirinha, não é brincar de produzir conteúdo. É realmente entender que, na verdade, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o que acontece depois que o seu conteúdo chega nas telas. Que aí, é um enraizamento que a gente não consegue ter dimensão. Porque de uma pessoa, ela compartilha para outra, e outra. É isso. Como que um conteúdo está acompanhando? Tem 5 milhões de pessoas vendo aquilo no Pinterest. Sabe? Você tem uma responsabilidade e um impacto, né? Sobre como isso vai ser lido, espelhado pelas pessoas. E aí, tem gente que realmente faz isso de forma muito simples, superficial. E eu acho que tá tudo bem. Não tem crítica nenhuma a isso. Inclusive, às vezes eu até queria que fosse mais tranquilo e mais leve. Porque tem um outro lado que isso custa também. Total. Custa. Formatar um curso que seja realmente muito incrível para as pessoas exige horas de dedicação a fio, semanas, meses, né, formatando isso. Não brota do nada, né? Eu tô há meses, tive que dar uma pausa, mas eu tô há meses estudando, lendo livros para a continuidade disso, né? É muito legal que você tá trazendo isso, porque muita gente entra no mercado que é criador de conteúdo ou quer começar a monetizar com comunidade online, com curso, com projetos curso mais comunidade, enfim, acham que vão ganhar milhões do dia pra noite, é um milagre, é um negócio que acontece assim magicamente, e não é. Né? Primeiro você tem que passar algo que faça sentido para as pessoas, que gere valor, e isso demanda um trabalho, um estudo, um investimento. Acho que é muito legal que você está trazendo isso. Você comentou sobre tipos de conteúdo diferentes, coisas que talvez você gostaria que você fizesse que fossem mais leves, ou que fossem mais fáceis, ou mais copy-paste de algum outro lugar. Teve algum conteúdo que você se arrepende de ter criado, que talvez as pessoas imitaram e não tenha sido tão legal, tão bonito, tão bom? Então, ao mesmo tempo que eu falo que às vezes eu gostaria que fosse mais leve, é o fato de dizer assim que eu assim, olho muito tranquilamente e falo que eu tenho orgulho de todos os conteúdos que eu coloquei no ar até hoje. Porque todos partem desse lugar, eu não tô aqui pra encher linguiça. Eu sempre tive uma noção muito clara, mesmo quando era só um hobby, nananã. Eu quero que isso aqui não seja descartável. Eu quero que daqui a alguns anos eu olhe pra isso e ainda tenha algum sentido. Mesmo quando eu tava fazendo só pra mim, ainda lá no curso. Eu quero que daqui a alguns anos eu olhe para essa colagem aqui que eu tava fazendo. Estou experimentando esse brush, que isso tenha algum sentido. E é muito louco olhar para a forma como essa história aconteceu e ver sentido nas coisas. E ver uma evolução incrível, assim.
Nesse ponto, o meu sabotador interno, ele come poeira, assim, tipo, lindamente. Porque eu tenho muito orgulho da forma como a trajetória foi construída até aqui. Por mais que, tipo, em muitos momentos vem essa coisa, quando que eu vou chegar lá, né? Porque é isso que você falou. Você começa como a gente vive com assédio o tempo inteiro desses gurus te dizendo fazer 1000 dígitos em 6 horas, a gente sempre vai achar que a gente é um fiasco, que é um fracasso, né? Mas eu consigo olhar, eu acho que tudo muda muito, e talvez essa seja uma das dicas mais importantes para as pessoas, que foi uma coisa que demorou muito para eu entender, foi com muita dor, mas tudo muda quando você para de olhar para fora e comparar a sua história com de outra pessoa, que ela tem uma vivência completamente diferente de você, ela nasceu em outro lugar, com outros recursos culturais, financeiros e tudo mais, e educacionais, e começa a olhar a sua história. Então, quando eu me comparo com as minhas inspirações, às vezes eu fico meio frustrado. Sempre. Eu não sou o Luca Guadagnino, porra! Eu não dirigi Call Me By Your Name, meu Deus! Mas, quando eu olho para o Matheus que começou lá atrás, para onde o Matheus chegou hoje, para essa conversa que a gente tá tendo aqui hoje... Não, você é o protagonista da sua história. E a gente compara muito o nosso bastidor com o palco das pessoas, né? E o povo maquia demais, o que mostra na internet, a gente sabe muito bem. Então, eu assim, fiquei muito feliz de estar aqui com você hoje, de conhecer um pouco da sua história. Parabéns milhões de vezes, você é um guerreiro. E pra terminar, você tem algum perrengue que você passou nesses 10 anos? Alguma coisa engraçada que você gostaria de compartilhar com a audiência? Muitos perrengues. Teve uma fase do meu conteúdo que era produção de editorial, que inclusive, é uma das coisas que eu tô morrendo de saudade de fazer, assim, é a coisa que eu mais amo fazer na vida, talvez. Isso foi tema de terapia mesmo, tipo, de como isso faz eu me sentir vivo. Mas esses editoriais eram assim, era quase como produzir uma campanha tendo R$2 pra coxinha. Então, tudo no meio, era criar coisas na cabeça, assim, tipo, criar coisas muito diferentes, e como fazer aquilo acontecer sem dinheiro, sem dinheiro, tipo, reutilizando materiais, ressignificando coisas, pagando pra trabalhar, né? Porque você fala zoando, óbvio, que eu acabava realmente investindo, porque no fundo eu sabia que eu tava construindo um portfólio, então eu investia, tipo, do ganho naquilo. Não, mas sempre tinha muito perrengue nessas produções, tipo de... é o editorial de Natal. Tá tudo pronto, só que a árvore de Natal não chegou. Só o item mais importante, né? Então, acontece, mas tipo, tem o mais recente, tem a... Eu não sei se dá pra dizer perrengue, assim, mas é até o que a gente tava falando antes, sobre a coisa da tinta lilás, da pintura que eu fiz. Não esperei ainda a tinta. Então, assim, não é que seja um perrengue, mas foi um negócio que deu muito errado, né? Então, assim, amo a cor, é uma cor linda, mas eu podia ter colocado só um vasinho no canto. Eu pintei uma parede inteira. E detalhe, tá? Era a parede que eu ficava sentado olhando pra ela o dia inteiro, sabe? A parede de frente da minha bancada. Então, realmente foi uma cor que me sugou, ela me deixou triste. É uma cor melancólica, né? Lilás é uma cor melancólica. E eu não tinha força pra tirar esse negócio de lá depois. Mas aí é esse lance tipo, de como o perrengue rende, né? Então, fazer esse perrengue, na verdade, virar uma história e falar para as pessoas sobre como os erros são parte importante da construção. E eu acho que os próprios perrengues em si. Agora mesmo que eu acabei de mudar aqui para São Paulo, passando perrengue com as cadeiras, que aqui a gente tem muita umidade, coisa que em Brasília não tinha. Eu pintava um móvel lá com 30 minutinhos, 20, 30 minutinhos. Eu passava uma segunda demão e à noite tava tudo certo, tranquilo, podia botar dentro de uma caixa e despachar. Aqui, eu deixo a cadeira secando 3 dias e no fim ela não tá 100% seca. Não, o clima de São Paulo não é favorável pra nada, é impressionante. Pois é, nossa. Então, assim, isso tá sendo meio que um micro perrengue engraçado, porque eu já tive que pintar as cadeiras várias vezes. Aí, teve cadeira que eu achei, não, agora eu acho que já deu. Fui lá, sentei na cadeira. Matt já está na 100ª demão da cadeira já. Isso aconteceu ontem. Eu peguei, coloquei o celular na minha frente, sentei pra fazer uns stories falando disso, pra perguntar pras pessoas pra ver se isso acontecia com outras pessoas, se eu tava fazendo algo errado, se tinha algum problema na tinta. Não, vamos ver se outras pessoas aqui da cidade já tiveram problema com pintura. Sentei e gravei os stories, assim, tipo, gente, gravar stories, a gente tá falando de coisa curta. Quando eu levantei, tava lá a cadeira toda estragada. Nossa, não, você vai ter que fazer tutorial agora com uma especificação pra quem é de lugares mais secos e úmidos. Quem for de São Paulo tem que pintar 10 vezes mais. Putz. Ou pintar no sol, sei lá, eu vou tentar descobrir ainda. Geralmente o sol em São Paulo sai de manhã, então... Hoje eu coloquei, pendurei as cadeiras assim por fora da janela. Dá meio-dia, aí é dilúvio, aí depois vem daval, aí neva, é uma loucura aqui.
Recomendo você sempre sair com um guarda-chuva e uma blusa, tá? Esse é o segredo. Mas aqui, Matt, muito, muito, muito obrigado. Amei conhecer essa história. Acho que tenho certeza que... tenho certeza que a audiência também deve ter amado. Queria deixar esse espaço para você colocar suas redes sociais. Pedir pro pessoal te acompanhar e te seguir aí. Falar o nome do cachorro. E falar o nome do cachorro, gente. Se vocês não colocaram até agora, coloca aí que já ele vai falar. Fala aí pra gente. Vou falar o Instagram do cachorro. Eu posso fazer um chute? Pode. Me dá uma direção. É um nome muito diferente. Eu não acho que seja diferente. Bob. Não é nome de gente. Não é nome de gente? Não. Nossa. Deve ser alguma coisa relacionada à reforma. Pera. Reboco. Não. Não é relacionado Seria à muito reforma. legal se chamasse Reboco. Fica aí a sugestão pra quem tem cachorro. Eu só sabia que eu não queria que fosse que ele tivesse nome de gente. E eu queria que fosse nome de comida, que eu acho fofo cachorro ou legal bichinho também. de estimação com nome de comida. Mas enfim, eu tô nas redes sociais como @blog do Matt, no Instagram, no Pinterest. Tem o meu próprio blog, bem old school, blogdomatch.com.br. Tem a minha loja, que é bmatch.shop. É só isso mesmo, bmatch.shop, que é onde eu coloco as coisas que eu crio, né? Que eu invento pra reforma da casa. Vou fazer um lambi-lambi. As seguidores começam a pedir, tá aqui na loja. Compra aqui boletos. Depois de fazer marketing na escola da Taylor Swift, a gente cobra boletos por tudo hoje. Exatamente. E tinha uma outra pergunta? Quero o nome do cachorro. Não, mas tinha outra coisa. Tem criança chorando já em casa. Tem criança chorando. Mas tem o nosso curso, que se chama Reforma Sem Obra. Ele está em pausa, mas a gente vai abrir outra turma. Deixa eu só terminar de tirar as coisas da caixa, que a gente abre. Exatamente. A gente vai abrir uma nova turma. É um curso realmente incrível. Sem falsa modéstia, eu acho que... Não é que eu acho, eu tenho certeza que é uma das coisas mais incríveis que eu já fiz na vida. E é incrível porque realmente ele tem um sentido de existir, assim, que é ajudar as pessoas a terem uma relação mais profunda com a casa. E é a partir disso que a pessoa vai entender como fazer reforma. E ela vai fazer uma reforma que faça sentido para ela. Ela não vai copiar a reforma de ninguém, ela não vai copiar a casa do Pinterest. Porque a casa do Pinterest, meu amor, não exatamente... por exemplo, o surto que foi o design nórdico, né? Nossa. Cara, meu amor, o que tem o nosso clima com o clima de um país nórdico? É o oposto, né? Então, assim... Inclusive, o que você pode adaptar do nórdico pra você? A partir do momento que você entende qual é o seu estilo, sobre quais são os traços da sua personalidade, isso vai fazer sentido, E brasileiro valoriza muito coisa de fora, né? Pois é. E aí a pessoa faz uma barangagem dessa em casa e acha que tá arrasando. Pois é, então é isso. A gente se encontra nas redes sociais. Eu acabei de mudar, então vem um monte de conteúdo de... Eu não sei nem se dá pra dizer que é reforma, né? Mas tipo, de montando uma adaptações, casa. E se eu chegar em São Paulo. Exatamente. Tem umas reforminhas, sim. Tipo, eu já cheguei pintando cadeira, pintando armário, pintando um monte de coisa. E o meu cachorro, ele tem um Instagram, se alguém quiser ver, é Bom Dia Sushi. O nome dele é Sushi. Amei, bonitinho. Bom, vamos ver se alguém acertou aí nos comentários. Queria te agradecer. Gente, se vocês acham que vocês fazem coisa, espero que vocês tenham aprendido que vocês não fazem nada a partir desse podcast, né? Porque temos uma pessoa aqui que faz de tudo ao mesmo tempo, faz uma mudança interestadual, cria conteúdo, faz lançamento de curso. Se preparem que esse curso, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Essa comunidade aí vai bombar. Galera, muito obrigado. Se inscrevam no canal. Se vocês quiserem ficar por dentro de mais conteúdo exclusivo, entrem no grupo.hub.lá. Um beijo. Tchau. Saímos do grupo.